Ontem, na nossa lista de candidatos a presidente, falamos em 12, mas faltou um, faltou o Emael, da Democracia Cristã. Emael já foi candidato a presidente 4 vezes, essa vai ser a 5ª. Naturalmente, ninguém espera que ele faça diferença nenhuma na eleição. Ele é dono desse partido, né? E toda eleição ele se candidata. 2002 ficou de fora, não sei nem porquê, mas desde 98 que o Emael é candidato. Então são 13 nomes para escolher. Agora essa coisa dos partidos serem os únicos que podem indicar nomes, não poder ter candidatura avulsa, é algo que limita muito a possibilidade do eleitor. Às vezes as pessoas culpam o eleitor porque escolhe mal. O eleitor só pode escolher dentro daquelas opções que são oferecidas. Por exemplo, você tem na Bahia, a eleição é polarizada entre 2 nomes. Ninguém duvida disso. É Rui Costa, que é governador e candidato à reeleição. E a principal chapa de oposição é a de José Ronaldo do DEM. Quem não está satisfeito com o Rui Costa, praticamente tem como opção botar quem estava antes do Rui Costa, que deixou o estado da Bahia chegar a esse ponto em que chegou, com os piores indicadores sociais na área de saúde, de educação e de segurança também. Não era boa a situação, pode ter piorado, mas não era boa antes. Então as possibilidades são muito limitadas, já que a legislação não permite as candidaturas avulsas, que eu acho que esse seria um dos principais modos de fazer um buraco no casco desse sistema partidário eleitoral que a gente tem. A oposição na Bahia viveu momentos de angústia que ainda não foram superados, não. Na segunda-feira, amanheceram sabendo que o PSC, o partido do Lázaro, o candidato a senador, que fez tanta força para ele ser candidato lá, forçando lugar na chapa do Jutaí, foi fazer uma coligação com os partidos pequenos e fugiu da coligação com os partidos maiores, DEM e PSDB principalmente, que, sabendo disso, ficaram revoltados, quiseram tirar Lázaro da chapa. Aí Lázaro disse que se fosse para ir numa chapa desunida, ele também não queria, e desunido está. O ambiente é de salve-se quem puder, é de cada um por si na campanha da oposição ao governo da Bahia. É verdade que houve problemas também na chapa de Rui Costa, primeiro com o PSB, porque estava perdendo o lugar de Lídice da Mata, e depois, por causa desse mesmo problema das candidaturas a deputado estadual e federal, problema com o PT e o PSD do Otto Alencar. O Otto Alencar cresce sua influência cada vez mais e o PT não estava satisfeito, mas acabaram fazendo uma composição. De qualquer modo, é mais fácil arrumar do lado de quem tem melhores perspectivas. O grupo de Rui Costa imagina que vai crescer nessa eleição, vai eleger uma bancada maior e, portanto, é mais fácil acomodar os interesses do que do lado da oposição, que está nesse clima de salve-se quem puder, desunida de verdade. O próprio PSDB, o Bahia Notícias, revelou que, apesar de ter se revoltado com a atitude do PSC, ele também tentou pular fora do chapão dos grandes para entrar numa chapa com os pequenos, para aumentar as chances dos seus candidatos. Porém, na última não foi aceito, né? Porque os pequenos se juntam justamente para tentar salvar quem eles possam, né? Para eleger um número a mais, 1 ou 2 a mais, porque indo coligar com os grandes, eles são completamente engolidos. Mas depois da dificuldade imensa para conseguir um vice, a chapa de oposição ainda se viu às voltas com essa situação na segunda-feira, correndo até risco de o Lázaro sair da chapa. O DEM e o PSDB não queriam mais que ele ocupasse o lugar, ele também disse que desse jeito ele não queria. Deu uma de João sem braço, como se não soubesse nada, que o PSC estava fazendo isso aí por baixo dos panos, ninguém soube, foi saber lá pelo TRE, quando se viu a chapa registrada, e o ambiente não é nada bom, não é nada promissor também, para quem já começou a campanha em desvantagem. Tudo isso se deve, na verdade, à renúncia, à desistência do ACM Neto, que não quis, sendo o candidato mais forte de oposição, não quis enfrentar Rui Costa, com medo de perder, naturalmente. Aí a liderança dele também passou a ser questionada. A liderança dele passou a não ser mais tão seguida e obedecida. E está dando nisso aí. Uma situação que deve ser bastante esquisita para o José Ronaldo, já que em Feira de Santana ele sempre controlou com mão de ferro ali todo o grupo político dele e nada se fez e nada se faz fora da vontade dele.
Mas já na eleição estadual é um sofrimento. Ele não conseguiu impor ninguém para a chapa, ele não conseguiu fazer essa união da chapa em tempo hábil, ficou para a última hora e depois da chapa formada dá essa confusão ainda. Então, ambiente difícil, ambiente nada promissor para a oposição nesse começo de campanha oficial. E o José Ronaldo ainda teve a má notícia da perda do apoio do PSL. O PSL não importa nada, é um partido desse tamanhozinho, mas é o partido de Bolsonaro. Então, a esperança dele era atrair o voto do eleitor que vai votar em Bolsonaro, né? Que é quem polariza do lado da direita as atenções. Na Bahia o Lula é muito forte e pela direita você vê que tem muitos adeptos realmente do Bolsonaro, pessoas que compram a briga, e ele queria esse pessoal do lado dele. Mas o PSL, por conta do acordo com o general Mourão, lá do PRTB, que veio a ser o vice de Bolsonaro na última hora, Bolsonaro também não estava conseguindo um vice, aí diz que nos estados, PSL e PRTB também tinham que ficar juntos, tinham que se aliar. O PRTB já tinha um candidato na Bahia, o PSL não. O PRTB tem como candidato, é o partido do Da Luz, para você ter uma ideia. O PRTB tem como candidato o João Henrique, que foi prefeito de Salvador, um prefeito, aliás, extremamente impopular, mas João Henrique é candidato ao governo, e aí o PSL deixou de apoiar Zé Ronaldo para apoiar o João Henrique. E o vice de Bolsonaro, o general Mourão, num almoço lá no Rio Grande do Sul, esses almoços de apoio, né, para a campanha, para arrecadar recursos também, estava discursando e resolveu falar mal da formação étnica do Brasil. Interessante é que o cidadão estava falando do complexo de vira-lata e achando ruim que o brasileiro tem o complexo de vira-lata. E logo em seguida demonstrou que ele também é portador da doença, do complexo de vira-lata, falando mal dos povos que formaram o Brasil, os portugueses, os índios e os negros. Olha só o que ele disse. Ainda existe o famoso complexo de vira-lata aqui dentro do nosso país, infelizmente, e nós temos que superar isso. E isso tem daí essa crise política, econômica e psicossocial. Nós temos uma herança cultural, uma herança que tem muita gente que gosta do privilégio, né? O nosso presidente Ivanir Gasparim citou bem a questão de servidores, né? Que estão aí para servir, mas existe uma tendência ao camarada querer aquele privilégio para ele, e não pode ser assim. Então essa herança do privilégio é uma herança ibérica. Temos uma certa herança da indolência que vem da cultura indígena. Eu sou indígena, minha gente. Meu pai era amazonense, tá? E a malandragem, Edson Rosa, nada contra, viu? Mas a malandragem que é oriunda do africano. Então, essa é o nosso cadinho cultural. Mas você vê como o preconceito racial está implícito, aliás, explícito nessas falas. Porque o defeito do europeu é amenizado, né? Não, é porque ele quer vantagens, privilégios do Estado. Agora, quando vai para o indígena, não, é indolência, ou seja, é preguiçoso. Quando vai para o negro, é malandragem. O sujeito é escravo, trabalha, sob castigo, um regime nas piores condições possíveis, tratado como um animal, e um animal tratado sem nenhuma consideração, mas ele é malandro. Se por acaso ele tenta escapar, se por acaso ele tenta driblar o regime da escravidão, ele é malandro. Então o defeito moral, o defeito grande, o defeito pesado vai sendo direcionado para o negro, para o índio. Mas é isso, essa é a chapa do Bolsonaro. E é melhor deixar eles falarem bastante, porque é assim que eles vão acabar se enforcando com a própria corda. Aí um registro que era para eu ter feito ontem, já no programa de ontem, e que me escapou. Tivemos um fim de semana de paz em Feira de Santana, apesar do crime do policial, envolvendo o policial, né, ou em que foi vítima a esposa dele, e ele foi baleado na quinta-feira. Felizmente, certamente que os comandos das polícias adotaram providências e impediram que a gente tivesse aquele fim de semana sangrento como a gente teve em junho, após um episódio parecido com essa coisa de vamos vingar a morte de um dos nossos. Felizmente, está de parabéns à polícia, porque agiu nesse caso
com precisão, foi lá diretamente procurar quem estava de fato envolvido, prendeu um menor, um outro acabou morto, um outro envolvido na ação, que se escondia em tanquinho, foi interceptada a mulher dele no meio do caminho quando ia levar uma arma para ele e foi morto. E até outras pessoas também envolvidas, depois já foram presas, mas enfim, a gente não teve, felizmente, aquela previsível violência que é incentivada e cobrada pelo próprio pessoal do meio e às vezes também, em grande parte, pela população mesmo, que não tem nada a ver com a polícia, que acha que matar é a solução para os nossos problemas. Eu bato sempre nessa tecla. Não é solução porque a gente já faz. Se fosse solução, já tinha dado certo. A gente mata no Brasil 60 mil pessoas. Né? A gente. O Brasil, e a gente tem que assumir isso, né? Eu não mato. Você que está me ouvindo não matou ninguém. Mas 60 mil pessoas são mortas no Brasil. E a violência já dá a tônica da nossa maneira de viver e já é a nossa estratégia de combate à criminalidade. Está claro que não funciona. Um abraço para você então, até amanhã.